Oi, vlog! Sejam bem-vindos a mais um Diário da Gravidez atrasado. É isso mesmo, atrasado. Hoje nós vamos conversar sobre o meu quarto e o meu quinto mês. Já tenho o diário do primeiro trimestre aqui também. Eu assisto ele e eu vejo que minha cara estava péssima. Ou seja, o primeiro trimestre não foi fácil. Mas agora eu quero contar para vocês como foi o quarto e o quinto mês. Bora! Eu anotei aqui os tópicos, né? Eu dividi em 9 tópicos para eu não me esquecer de nada. E o primeiro são os sintomas. E que eu percebi nesse quarto e quinto mês. Por volta da semana número 15, os meus enjoos matinais diminuíram. Então eu tenho um enjoo muito pontual, quando acontece alguma coisa específica, sabe? E tudo que eu estava calma, assim, apesar dos apesares no primeiro trimestre, eu achei que eu estava um pouco mais nervosa, brava, nesse quarto, quinto mês, sabe? Com os hormônios à flor da pele, podemos dizer assim. Meu cabelo parou de ficar oleoso, ele estava muito oleoso no primeiro trimestre. E ele parou de cair também, porque eu estava com um distúrbio na minha tireoide. Agora ele tem crescido bastante, meu cabelo tá muito grande. E eu já tenho uma genética de cabelo branco, então eu tenho cabelo branco desde os meus 22 anos. E eu percebo que agora eu estou com mais cabelo branco. Mas eu me sinto muito mais fadigada agora, muito mais cansada, sabe? Mas no geral estou me sentindo melhor do que no primeiro trimestre. Mas emocional, eu estou muito chorona, muito chorona. Eu tenho tido crises de choro mesmo, sabe? Tenho até tratado isso em terapia. Então, meu emocional tá bem mexido. Eu estou muito feliz com a minha gravidez, muito feliz mesmo. Mas eu tenho tido esses picos de muito choro, muito choro. Medo, insegurança, não sei se eu vou dar conta. Aí a gente já automaticamente começa a se cobrar, né? E às vezes coisas simples, né? Um super mal-estar e eu ter que ficar em casa, não conseguir trabalhar, são coisas que mexem bastante comigo. E eu sempre tenho uma super crise de choro. Exames e consultas. Como eu já contei para vocês, a minha gestação é de alto risco. Então, nesse quarto mês, principalmente, eu vi muito a minha obstetra. Estávamos nos vendo de 15 em 15 dias para monitorar o meu colo do útero e para ver se a minha tireoide estava regulando. Porque eu nunca tive tireoide, mas a minha tireoide sempre deu no limite. E a gestação, ela estava muito alta para uma gestação, porque tudo muda na gravidez, viu? Coisas que você nunca tinha, você pode ter na gravidez. Então eu tava fazendo ajustes de remédio e tudo mais para ver se ela ia se controlando, e agora, graças a Deus, ela está bem controlada. As consultas foram sempre muito boas, graças a Deus. Fiz o morfológico, não me lembro se contei isso no primeiro trimestre, mas já fiz o morfológico. Compras, tivemos algumas compras, já mostrei para vocês comprinhas da Carter's, vai ao ar semana que vem, comprinhas da Shein também. Então nós temos comprado algumas coisas para ele tem ganhado muitas coisas também, e agora nós vamos nesse sexto, sétimo mês focar nesse lugar que vai se transformar em um quartinho de neném, né, o quartinho do Pipo. Então as compras estão rolando e eu fiz compras para mim também, porque parte de baixo nada me serve mais. Então eu fiz algumas compras que pode ser que em breve vá ao ar de algumas comprinhas que eu fiz também de maternidade, comprinhas de gestante. Beleza. Gente, essa questão do glow da gravidez, ela é muito complexa, né? Eu não sinto o glow da gravidez. No dia a dia eu sempre olho e falo, meu Deus, porque eu tô muito pálida, muito pálida. E como a minha pressão tende a ficar mais baixa, minha boca fica muito branca. Antes eu tomava só porque eu corria bastante, né? E agora eu não tô correndo mais. Então, às vezes eu me olho no espelho e falo, meu Deus do céu. Mas quando eu me arrumo, eu me sinto bonita, eu me sinto uma grávida bonita, sabe? Mas essa questão de beleza é meio complexa ainda pra mim. Eu tenho me cuidado sim, tenho passado cremes e óleos específicos na barriga, ainda não tenho nenhuma estria. Comprei alguns
hidratante e protetor solar mineral, que é para grávida. Então eu tenho me cuidado mais do que eu me cuidava antes, mas esse glow da gravidez aí, eu acho ele muito super estimado, sabe? Alimentação e exercício. Eu tive algumas tentativas de voltar a treinar e não consegui. Isso pra mim é algo muito sensível. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa. Eu engravidei no meu melhor corpo. Vou deixar uma foto pra vocês. Porque eu treinava muito pesado. Então, era musculação, corrida, spinning. Não estar ativa na gravidez é algo que mexe muito comigo. Então, é um tópico sensível. Porque eu sou CLT. Eu tenho hora para entrar, hora para sair, passo mais tempo no meu serviço. Todos os dias eu fico dentro do carro 1 hora entre o percurso de ida e volta. E o horário que eu teria para treinar seria 5 horas da manhã, mas eu não consigo, porque eu ando tendo insônia. Então, às vezes, eu acordo ainda muito para fazer xixi, o que é normal. Eu demoro voltar a dormir também. Então, às vezes, o horário que eu consigo dormir é tipo 4h30. Eu teria que acordar 4h50 para ir para academia. Aí eu não acho justo comigo. Então, eu estou respeitando essa nova fase, mas é algo que eu entro muito em conflito comigo. Ainda é muito sensível esse tópico para mim. E alimentação. Gente, como eu não estou enjoando mais, eu estou comendo muito mais. Eu fiquei com aversão a doce até metade do 5º mês. Então, depois eu comecei a gostar de chocolate de novo. E eu tenho tido vontade de comida. Vontade de comer comida. Então, minha boca saliva de comida. Eu já chorei de fome, pra vocês terem ideia, de comida. Então, eu estou comendo muito mais. Me dedico para ter uma alimentação mais balanceada. Ao todo, eu já engordei 6 quilos na gestação. E é isso. Estou me dedicando, mas tem coisas que acabam fugindo um pouquinho do controle. 7, o melhor momento. Momento número 1, chá revelação. Momento número 2, a gente comprou aquele sonar. Então, ouvir o coraçãozinho dele, pra mim, assim, nossa, top, melhores coisas do mundo. E momento número 3, agora eu sinto ele mexer. Comecei a sentir ele mexer no final de 15 para 16 semanas, bem fraquinho, mas agora ele está muito forte, graças a Deus. Então eu sinto ele mexer bastante e para mim, assim, surreal. Saber que tem uma criança dentro da minha barriga, sabe? Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo como se eu estivesse numa montanha-russa, sabe? Às vezes estou me sentindo muito bem, aí às vezes eu fico muito preocupada. Eu realmente tenho ansiedade, né? Eu trato isso há quase 5 anos. Já tomei medicação para isso. Então, às vezes eu sinto que eu estou, nossa, super bem. Daqui a pouco eu dou uma despencada, sabe? Ainda bem que existe terapia para nos apoiar, porque eu estou vivendo novo. Eu estou muito feliz com a minha gestação, mas eu sou uma pessoa que me cobra muito. Então, o fato de não estar conseguindo me exercitar, de acontecer alguma coisa, eu passar mal, minha pressão anda caindo muito, e eu não consegui trabalhar, isso mexe muito comigo também. É como se tudo que eu conseguia fazer antes, agora ou eu não consigo fazer, ou eu consigo fazer de uma forma mais lenta, sabe? Então são coisas que têm mexido bastante comigo, mas eu falo que gerar o meu filho é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Não trocaria isso por nada. Fisicamente, tem dias que eu me sinto horrorosa, quando eu me arrumo eu me sinto bem. E eu falo que de todas as partes do meu corpo, a minha barriga é a parte que eu mais amo. Agora a gente vai ver a visão do pai, o que ele viu nesse 4º e 5º mês. Ele falou que eu estava super tranquila no 1º trimestre e no 4º e no 5º mês. 4º e no 5º mês, não. Ela começou a ficar mais irritada, cansada. A barriga começou a crescer, não dá ruim pra dormir, insônia. Você até comprou um travesseirão. É verdade, comprei aquele travesseirão. Tem um 3º na nossa cama agora. Não um 4º, né, vida? Você, como você tá se sentindo? Você acha que a sua ficha caiu? Enfim, como que está o seu sentimento? Sim, minha ficha já caiu. Aí eu tô preocupado que a gente tem que desmontar esse closet agora. Que a gente precisa começar a montar o quarto, montar nosso quarto também.
Então, tipo, minha ficha literalmente caiu já. Desse quarto e quinto mês, quais foram os melhores momentos pra você? Eu acho que foi o momento que eu senti ele mexer. Foi bem legal. Você comprou o sonar também, que a gente começou a escutar o coraçãozinho dele no quarto mês. É verdade, tem esse negocinho que a gente comprou de escutar o coração. Que é bem legal. Tipo assim, qualquer coisa, qualquer medinho que a gente tem, a gente pode escutar. Ou sentir ele mexer. É verdade, tem um chá revelação também, que foi bem diferente. Que eu tava convicto que era menina, tinha certeza. Eu morria de medo quando fosse menino, se ele ia aceitar ou não. Tinha muito medo, eu ficava preparando ele. Mas e se for menino, tá tudo bem. E veio menino, então, porque eu não imaginava pai de menino. Porque ele aprontou muito quando era criança. Por isso que ele não se imaginava pai de menino. Ele quebrou muitos ossos. Mas agora eu já imagino tudo. Eu tô vendo até aula de kart, de motocross. Né, várias coisas pra gente fazer junto. Carrinho de rolemã. Menos jogar bola, pelo amor de Deus, vai jogar bola que eu não gosto. É feliz ser um pai de menino. Sim, muito. E depois de todo esse depoimento do senhor, meu marido, sem filtro nenhum, que eu me despeço. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo atraso. Que os dias que eu tenho dado preferência em descansar mesmo, porque minha semana é muito intensa. Então, às vezes, gravar fica de segundo plano. Mas eu não quero deixar de gravar, porque eu quero ter tudo isso documentado. Porque não sei se vou gerar outra vida outra vez, né? Então, eu quero ter tudo documentado, como eu estava me sentindo, como a gente estava se sentindo, como é que foi toda a mudança da nossa vida até o Filipe chegar. E é isso, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!